Olá, tudo bem com você? Retornamos no nosso bate-papo e vamos continuar falando da criança nervosa. No nosso último bate-papo, nós estávamos conversando daquela criança nervosa que tinha dificuldade de dormir. Foi o primeiro assunto que nós abordamos em relação à criança. Fazendo só uma recapitulação, a gente estava falando que esse hábito de ter um medo para dormir, de não querer dormir sozinho, de querer ir para o quarto dos pais, ele começa desde muito pequeno. Então, a gente não pode tirar a criança da cama, a gente tem que estar de prontidão, lógico que vendo o que essa criança tem, mas fazendo com que ela entenda que ela tem a cama dela, ela tem o quarto dela e que a hora de dormir é uma hora prazerosa. Como nós vamos fazer isso? Isso cabe para todas as crianças? Cabe para a maioria das crianças. Em primeiro lugar, você mãe, você pai, que está vivendo esse problema, né, que infelizmente lá quando ele era pequenininho, você não conseguiu fazer com que ele ficasse no seu quarto, você permitiu a primeira vez que ele fosse para a sua cama, o que você vai fazer agora? Em primeiro lugar, a gente tem que ter certeza que essa criança é uma criança com um desenvolvimento neurológico normal. Porque às vezes ela pode ser muito brava porque ela tem uma patologia. Então, ela pode ser um autista leve, ela pode ter um distúrbio realmente de agressividade, ela pode ter um distúrbio opositor, ela pode ter uma síndrome do pânico ocasionada por qualquer motivo, e lógico que a síndrome do pânico não é só para o adulto, ele cabe na criança também. Quando você começa a analisar isso tudo, você tem que ver todos os fatores. Em primeiro lugar, o seguinte, o seu filho, durante o dia, e vamos estar conversando aqui da maior problemática que aparece no meu consultório, que é aquela criança de 4 anos de idade, que não quer dormir no quarto dela e que vai toda hora para o quarto da mãe. Ah, doutora, mas é importante que ela durma no quarto dela mesmo? Vamos fazer um parênteses. Depende do que você quer na sua vida. A gente que trabalha com o público, trabalha com várias mães de todas as classes sociais, muitas vezes o fato do seu filho ter nascido, que já houve uma mudança no seu casamento, depois o fato de haver a ocupação desse espaço na sua vida, e aí o seu marido sai da cama para ir dormir num outro quarto e o seu filho dorme com você. Se isso estiver afetando o seu relacionamento, é óbvio que você vai ter que dar um jeito. Porque a tendência, se você não parar esse processo, é um distanciamento cada vez maior do casal, e até que chega numa separação, e isso é uma coisa extremamente comum hoje em dia. Mas não houve aquela conversa do que é que está havendo errado, o que é que está se passando, o porquê que essa criança fica desse jeito. Então, esse é o parênteses que eu fecho. Você precisa saber se essa situação realmente te incomoda. Se ela incomodar, você vai começar a observar o que essa criança faz durante o dia, que tipo de desenho ela assiste, qual é o tipo de brinquedo que ela brinca. Então, se você tem um filho agressivo, tire aqueles desenhos agressivos. Se você tem um filho que gosta de sair, eu vou matar todo mundo porque não está fazendo o que eu quero, tire os brinquedos que são mais agressivos, sabe? Você tem que ir moldando de novo o mundo dessa criança. Quando chega, vocês devem estar ouvindo um pum pum pum, é o meu vizinho aqui que está batendo, mas não tem importância, a gente continua falando. Aí você tem que ir ajeitando, moldando a vida. Isso que você está observando a criança, você tem que reparar. Se toda vez que você chama a criança, ela olha para você. Se ela procura onde você está. Não, doutora, ele não olha, mas ele olha quando ele quer, viu? Quando ele quer, ele olha, ele faz, ele obedece o que eu estou falando, mas é só quando ele quer. Não. Isso daí pode ser uma patologia. Não é que ele olha quando quer, às vezes ele olha e é pro nada.
Então, se aquela criança que já tem 2, 1 ano e meio, 2, 3 aninhos de idade, você está chamando o nome dela, e aí você vem com aquela desculpa, doutor, ele só olha quando ele quer. Não, você tem que procurar um médico. Porque isso daí pode ser um autismo leve. E aí, quando eu tenho crianças que são patologicamente comprometidas, elas têm uma parte de desenvolvimento ou cognitivo ou neurológico afetado, todo o enfoque para você treinar essa criança muda. Então, é assim, o meu filho não olha para mim, eu tenho que chamar 20 vezes para ele olhar um, você fica em dúvida se ele está olhando, se ele não está olhando. Mãe, você é a pessoa que não pode ficar em dúvida. E, infelizmente, você tem que ser rígida na realidade. Ele olha ou não olha? Quanto mais cedo você observar isso, e se ele tiver uma patologia, tanto mais fácil vai ser para tratar. Então, se você está achando, você tem uma criança e você está achando que o seu filho é diferente do filho do vizinho, o filho do vizinho nessa idade faz isso, o meu não faz. A minha sobrinha, a mãe chama, o tempo todo ela atende, o meu não faz isso. Não vá se enveredar por aquilo lá. É o jeitão dele, isso passa, isso resolve. Não. Procure o seu pediatra, relate esse tipo de coisa e não se dê por satisfeita se a senhora não tiver uma explicação. Falar assim, isso é normal? E se a senhora, mãe, lá no fundo do seu coração, que a senhora vive com a criança, a senhora está achando que existe alguma coisa que não é normal, procure outro médico. Procure outro especialista. Tenha certeza de que o seu filho não tem nada. E isso só pode ser diagnosticado por um especialista. O meu filho não fala, o meu filho está demorando para fazer isso, o meu filho está demorando para fazer aquilo. Então, tudo isso vai englobar no nível de comando que a senhora vai dar para a criança e qual é a educação que a senhora vai conseguir. Quando eu tenho uma criança que tem uma patologia, então nós vamos citar que é a mais fácil compreensão para todos, o autismo, não posso usar o mesmo método que eu vou usar com uma criança que ela só não tem limite. Ela não tem patologia nenhuma, mas ela foi uma criança mal acostumada. Então ela foi mal acostumada a dormir no seu quarto, ela foi mal acostumada a fazer o que ela quer. E isso, um médico distingue, um psicólogo, muito facilmente. O que é uma falta de limite do que é uma patologia. Vamos falar da criança que tem a falta de limite. Hoje, nos nossos outros bate-papos, nós vamos falar do autista também, claro. Mas hoje, a criança que tem falta de limite, você tem que começar a mudar toda a parte diária dela, né? Todos os afazeres. Se ela tem afazeres agressivos, vamos mudar. Se ela é uma pessoa agressiva, vamos começar a mostrar coisas mais amenas. Vamos tirar os brinquedos que sejam revólveres, coisas que possam machucar. Procure um brinquedo onde você possa interagir com a criança. Mas olha, ele gosta de brincar com o martelo, com o prego e com o parafuso, fazendo o quê? Ele parafusa? Alguém explica para ele como usa aquilo? Ou ele pega o martelo e sai batendo nas paredes? A senhora está entendendo? Que sim, a criança pode ter esse gosto, mas tem que ter um adulto que vá orientando para ela qual é o meio correto de usar as coisas. Lembra que o outro bate-papo nosso eu disse que a criança, ela imita tudo o que você faz, mas é tudo. Não tem nada que seja uma exceção. Se você comer errado, a criança vai comer errado. Se você falar errado, a criança vai falar errado. Então, ela vai imitar tudo o que você faz. Aí, como é que eu vou mudar isso? Bom, como é que você vai mudar? Você vai começar a se preocupar mais com o que o seu filho vê no computador ou com o que ele vê na televisão, né? Eu vou falar uma coisa aqui que as mães até podem achar ruim comigo. Mas, por exemplo, eu acho aquela Peppa uma porca extremamente malcriada, né? Ela ensina uma malcriação total para as crianças. Alguém já assistiu a Peppa? Então, eu não tenho nem neto, nem filho pequeno, mas eu já assisti a Peppa. Por quê? Porque no meu consultório eu tive várias crianças que quando começou a Peppa, elas iam com a bonequinha da Peppa, e elas falavam assim para a mãe,
Você é chata, você não manda em mim. Porque a Pepa fala isso. Uai, que graça que tem de eu botar um desenho que está ensinando meu filho a ser mal educado? Então, você tem que participar disso. Você tem que ver o que a Pepa fala. Você tem que saber o que o Transformer faz, não é? Ah, o Transformer? Pois é, um monte de carro que vira um monte de robô e que se matam, entendeu? Então você, mas será que é verdade? Sim, é. Isso vai para o subconsciente da criança, isso passa a ser o dia a dia da criança. Então procure coisas mais legais. Por exemplo, na hora que você vai dormir com a criança, que você resolveu mudar toda essa forma, ela não vai mais ficar no seu quarto, você colocou ela no quartinho dela e você vai tentar reeducá-la, você pegue lá um livro da Cinderela, um livro de alguma coisa. Fala para ela assim, olha, uma criança de 4 anos, ela tem bem essa compreensão. Vamos jogar um jogo? Eu vou pôr você na sua cama, eu vou ficar aqui do lado. Você não precisa se preocupar com nada. E eu vou contar uma história para você. Primeira vez não funciona. Segunda vez, melhorou um pouquinho, mas também não deu certo. Terceira, quarta, na quinta vez, essa criança vem e fala, mamãe, você vai dormir comigo e você vai continuar a história? Porque você pensa que ela não está prestando atenção, aquilo não está interessando, muito pelo contrário. Ela está prestando atenção e ela quer saber se aquilo lá, vamos falar assim, não é um fogo de palha seu? Ou se você realmente vai continuar com aquele nível de atenção. Quando ela perceber, quando ela tiver confiança, que naquela determinada hora nós vamos jogar o joguinho, nós vamos lá, assim, qual é o joguinho? O joguinho é você ouvir a história e amanhã você vai me contar o que você ouviu na história. Ah, você conta? Ah, e o que eu vou ganhar? Lógico, porque quem faz as coisas direito, quem está jogando, tem que ter um prêmio. Ah, você vai ganhar uma estrelinha, você vai ganhar palmas, você vai ganhar um crédito para você comprar uma coisa que você quer. E aí você vai explicando para a criança, olha, o crédito é 1 risquinho, você precisa de 100 risquinhos para comprar isso. Você vai desenvolvendo nessa criança uma série de coisas. Responsabilidade, o interesse e a perseverança, porque ela tem que ter as estrelinhas e os risquinhos, ou seja lá o que for que você vai inventar, para ela chegar no objetivo dela. Então, mãe, é uma questão de perseverança. Você vai conseguir fazer essa criança deitar, dormir calmamente. Vai acordar? Vai. E você tem que insistir, até ela confiar em você. Que qualquer coisa que ocorra à noite, ela vai estar com a mãe do lado. Ela vai chamar e aquele adulto vai atender. Aqui o meu técnico está falando que já deu os 15 minutos, tá certo? Mas é um assunto extenso e nós vamos voltar. Né? O nosso próximo bate-papo tem a continuação disso. Quero agradecer a você que está nos acompanhando. Gente, é de coração. Isso está dando um incentivo muito grande. Continue pondo o seu like e o seu dislike, porque também é válido. Né? Coloquem as críticas. Se eu estou indo rápido demais, se eu estou indo para frente e para trás e você não está entendendo, eu preciso da sua opinião. Eu preciso do seu comentário. Eu preciso das suas dúvidas para que eu possa cada vez mais desenrolar assuntos que sejam mais interessantes e que eles tenham a total compreensão de vocês. Então, siga-nos na rede social, né? A nossa página no Facebook é Doutora Silmara, você vai clicar lá, dá para você deixar um comentário, a gente responde por ele, a gente consegue visualizar a sua dúvida e, lógico, ver se você está gostando ou não, ou o que a gente pode fazer para melhorar. Para você, o meu bye-bye, até a próxima.